dor no corpo, dor de cabeça, fadiga, sensação de quente e frio, falta de ar, queda de cabelo às mulheres, com sintomas que não faziam conexão. As primeiras vezes que eu olhei para aqueles sintomas, eu pensei, como a maior parte, eu acho que da população de médicos, né? Como uma ansiedade, como alguma coisa relacionada a um pânico da pandemia, como a gente fala, algo psicossomático. Tratei muitos pacientes, mais de 1000 pacientes, sem dúvida nenhuma. Falo isso tranquilamente, tem todos documentados em prontuário. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: muitos desses pacientes, depois que saíam da fase aguda, ou seja, ou melhoravam ou tinham aqueles sintomas, né, de gripe, diarreia, enfim, os sintomas da fase mesmo em que o vírus está ativo, mesmo se eles fossem ali leves, né, mesmo esses voltavam ao meu consultório. E muitas vezes eram pacientes jovens, sem nenhuma comorbidade, que se queixavam de tudo. Sintomas que não faziam conexão. As primeiras vezes que eu olhei para aqueles sintomas, eu pensei, como a maior parte, eu acho que da população de médicos, né? E eu não estou me referindo aos médicos que estão aqui, porque eu acho que os médicos que estão aqui entenderam que já tem algo a mais, mas muitos médicos ainda entendem isso como eu entendia antes, como uma ansiedade, como alguma coisa relacionada a um pânico da pandemia, como a gente fala, algo psicossomático. E confesso a vocês que os primeiros casos chegava uma mulher jovem, essa mulher aí não está muito bem de cabeça. Segundo, terceiro, cara, mas de repente um monte de pacientes com o mesmo padrão, não os mesmos sintomas, mas o mesmo padrão. O padrão é esse: sintomas variados, os mais esquisitos possíveis, e que persistiam por muito tempo. Não era grave, grave no sentido de levar ao hospital, internação, mas incapacitava. O coração acelerava quando a pessoa tentava voltar a fazer atividade física, a pressão ficava completamente desregulada, tonteira, desmaio, enfim, todos os sintomas possíveis. Absolutamente eu vi de tudo. E eu comecei a pensar, ou eu fiz alguma besteira com os meus pacientes tratando, porque os pacientes tratavam comigo, ou tem alguma coisa acontecendo aí. Isso não pode ser só um distúrbio psicossomático. Nesse sentido, eu comecei a estudar, mas eu quero mostrar para vocês que isso não acontecia só no meu consultório. Além do meu consultório, eu comecei a receber mensagens referindo exatamente os mesmos sintomas, aquilo que eu via no meu dia a dia. E mais ainda, e esse era o ponto que me chamava a atenção, pacientes que tinham esses sintomas diversos, mas que tinham uma característica: todos estavam insatisfeitos com o tratamento que haviam recebido, ou porque não valorizavam aquelas queixas. E eu confesso que eu fui um desses no começo. Afinal, tratava-se de algo novo, ou aquelas queixas eram não resolutivas, não resolvidas. E aí muita gente fala assim: olha, eu trato pós-Covid, Esse cara aí, eu já ouvi essa crítica, né? Esse cara aí tá falando de pós-Covid, está falando em pioneirismo, parece até que descobriu, né, o pós-Covid. Mas olha só, a fisiopatologia, o reconhecimento como uma síndrome imunológica, como vocês vão ver, só veio esse ano. As publicações só vieram esse ano. Estava todo mundo tratando sintomas aleatoriamente, cada um com uma conduta completamente aleatória. Eu costumo brincar e falar que o pessoal mais tradicional chegava para esse paciente com essas queixas e dava o Lexapro e o Rivotril. Rivotril, frontal com Rivotril. E o pessoal mais funcional, mais integrativo, dava booster mitocondrial, antioxidante, etc. Alguns resolviam, mas a grande verdade,
cá entre nós, que a maior parte dos pacientes ou não é resolvido ou se resolve apenas parcialmente. E a gente precisa ser honesto. Porque eu sei que tem paciente meu que eu não resolvi. Então, entre os médicos, vamos dizer assim, anônimos do Instagram, mas também entre os especialistas da mídia, recente, ainda não há tratamento contra a Covid longa, diz professor de infectologia. Gente, olha só, a propósito, parêntese, eu não gosto desse termo Covid longa, e eu queria pedir para nós, profissionais de saúde, começarmos a usar o termo pós-Covid. Covid longa dá a impressão de que isso não vai embora nunca. É mais um detalhe a favor dessa narrativa de medo. Parece besteira, mas eu acho que está na hora da gente pegar o bastão da linguagem também. E é por isso que o curso é um curso de formação em pós-Covid. A pessoa teve Covid, ela recuperou-se do vírus e um percentual evolui com uma complicação relacionada à doença de base, mas que tem bases fisiopatológicas próprias que serão explicadas em momentos oportunos. Então, a gente combina aqui que a gente vai chamar de pós-Covid. Mas entendem que o clima era esse? Pacientes chegando no consultório sempre muito poliqueixosos e sempre muito insatisfeitos. Essa era a história. E isso não era exclusividade de outros médicos. E para vocês entenderem que a doença tem esse protótipo. Mulheres jovens, não só mulheres, mas mulheres jovens que previamente eram saudáveis e agora estão poliqueixosas, sendo encaradas como meio doidas. No entanto, alguns detalhes chamam a atenção. Algumas coisas são subjetivas, mas, por exemplo, zumbido, perda de audição, isso é tudo possível de se tornar objetivo. Mas, de toda forma, esse é o padrão. Eu, até agora, descrevi. Por quê? Porque quando esses pacientes chegavam para mim, toda a literatura que existia sobre a síndrome era descritiva. Falavam-se em todos esses sintomas, queda de cabelo, fadiga, dispneia e etc. Mas eu não sabia por quê, nem como tratar. As condutas eram as mais diversas possíveis. E a gente estava meio no cinza. O que eu fui fazer? Eu fui estudar. Vamos para a literatura. E aconteceu uma coisa muito interessante. E agora, nesse exato momento, é onde eu começo a ter uma mudança de vida. A transformação começa quando eu começo a estudar a síndrome. Eu fui estudar. Nutricionista, farmacêutico. Uma boa parte do tratamento está, claro, em medicações, mas uma boa parte do tratamento está sendo estudado, validado, com o uso de nutracêuticos. Veja bem, existem várias formas de tratar, mas uma boa parte do tratamento pode ser feito dessa forma, com um mercado gigantesco, com uma procura enorme, com uma mídia dando atenção, com dinheiro começando a rolar. Jamais houve um cenário tão favorável para você aprender a tratar. E por que eu? Porque essa doença é uma doença dos pacientes que foram renegados. Essa doença é uma doença dos pacientes que desabafaram nas redes sociais. E essa é uma doença dos cientistas, dos médicos, dos nutricionistas, dos farmacêuticos e de toda a classe de saúde que estão atentos a esses pacientes e a essas redes sociais.